Bom dia, estamos aqui para mais uma motivação diária. E a nossa meditação de hoje, ela se encontra no livro de Efésios, no seu capítulo 2. Eu vou estar lendo para vocês os versos 4 e 5, 8 e 9. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A vida neste mundo, ela acaba, mas a alma é eterna. Jesus, ele nos disse: pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Somente através de Jesus que nós somos salvos e alcançamos a vida eterna. Mas a salvação, ela não se alcança pelas obras ou porque merecemos, por acharmos que somos bons. Mas a salvação, ela é pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Mas o que é graça? Graça é um favor, é um presente que recebemos sem merecermos. Graça, ele é sinônimo de perdão. Como Jesus, ele falava muito em parábolas para poder explicar verdades complexas, torná-las simples, né? Eu vou contar uma história para poder exemplificar a graça e o perdão. Em 1829, dois homens, George Wilson e James Porter, assaltaram o serviço de entrega dos Correios dos Estados Unidos. Ambos foram capturados e julgados por uma corte de justiça. Aí, em maio de 1830, os dois foram condenados por 6 acusações e por ter colocado em risco a vida do motorista. Eles dois receberam sua sentença. Seria a morte por enforcamento, que seria executada em 2 de julho. Porter, ele foi executado como foi previsto, mas o Wilson não. Muitos amigos influentes apelaram e pediram clemência ao presidente dos Estados Unidos, que na época se chamava Andrew Jackson. O presidente, ele formalizou o perdão e retirou todas as acusações. O Wilson, ele teria que apenas cumprir uma pena de 20 anos por outros crimes que ele havia cometido. Inacreditavelmente, George Wilson, ele recusou o perdão. Um relato oficial, ele afirma que o Wilson escolheu abrir mão e declinar de qualquer vantagem e proteção que viesse desse perdão. Wilson, ele também afirmou que não tinha nada a declarar e não desejava de maneira alguma tirar proveito com finalidade de evitar a sentença. E aí a Suprema Corte determinou, eu vou ler para vocês o que a Suprema Corte determinou. A Corte não pode dar ao prisioneiro o benefício do perdão, a menos que ele reivindique esse benefício. É uma concessão feita a ele, é sua propriedade, e ele pode aceitá-lo ou não, conforme o seu querer. E aí teve um membro da corte, John Masters, e ele escreveu o seguinte: o perdão é um ato de graça que procede do poder a quem foi confiada a execução. Mas a entrega, ela não se completa sem aceitação. Ele pode ser, portanto, rejeitado à pessoa a quem foi oferecido. E não temos poder na corte para impor a ela. George Wilson, ele cometeu um crime, foi julgado e considerado culpado, foi condenado à execução. Mas aí, um decreto presidencial, ele te garantiu um perdão total. E aí ele escolheu rejeitar o perdão. E ao escolher rejeitar esse perdão, ele escolheu morrer. Aí eu vi nessa história extraordinária, uma história verídica. Começamos a imaginar como é que alguém pode rejeitar o perdão de uma sentença de morte. Esse homem foi um tolo. Mas aí eu pergunto, e se você também estiver rejeitando perdão?
aquele perdão que capacita você a passar a eternidade na presença de Deus, ao invés de estar no lugar separado dele, onde a Bíblia chama de inferno. A Bíblia ela nos ensina que todos somos pecadores, pessoas que têm quebrado a lei de Deus. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E também em João, em 1 João, no capítulo 1, verso 8, diz que se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. E eu pergunto, e quanto à penalidade pelo pecado? Quais são as consequências do pecado? Está escrito que o salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos 6,23. E o Antigo Testamento ele confirma que a alma que pecar, essa morrerá. Está em Ezequiel 18, seu verso 4. Isso não é uma boa notícia para nós. Mas Deus ele providenciou o perdão e tornou disponível para todos nós, sem distinção. Isso é a graça, é um favor que não merecemos, mas pelo sacrifício de Cristo podemos alcançar. A graça não depende do esforço humano, porque Jesus ele fez isso quando morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Toda a graça de Deus é revelada na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. O Senhor, ele não demora em cumprir sua promessa. Ele é paciente com vocês, comigo, e ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Só que é preciso que aceitemos esse perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos justificar de toda injustiça. Se você ainda não fez isso, a minha pergunta é: você vai aceitar ou rejeitar esse perdão? Cada um de nós devemos fazer essa escolha. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por perdoar os nossos pecados, por nos dar a chance de vivermos ao Teu lado, Senhor, na graça, através da graça, Senhor. Obrigada pelo sacrifício que o Teu Filho fez por nós naquela cruz, onde deveríamos estar pagando nossos erros, mas Ele se sacrificou por nós. E hoje temos essa graça, temos a salvação através da vida dele. Senhor, alcança as pessoas que ainda, meu Pai, não aceitaram o Teu Filho como único e suficiente Senhor e Salvador. Que o arrependimento sincero, o arrependimento genuíno venha no coração de cada um. Abençoa aqueles que estão assistindo, Deus. Derrama, Senhor, graça eternamente sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Obrigada por tudo que tem feito em nossas vidas. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.